Vamos falar do elefante na sala? Porque é que o meu canal está um flop? Porque é que eu flopei? Porque é que eu não dei certo? Porque é que eu tive que voltar para um trabalho convencional? Porque é que um dia eu vivi do YouTube e hoje não vivo mais? O que é que aconteceu? Perdeu a cabeça? Não sabe conquistar o público? O que aconteceu foi algo demasiado pensado, uma estratégia muito bem planeada, algo muito bem organizado, em que eu cresci num nicho, eu era conhecida pelo conteúdo que eu trazia e não por ser eu. Eu tinha uma marca que não era uma marca pessoal. As pessoas que me acompanhavam não me acompanhavam porque era eu, mas sim pelo conteúdo. Quando tu és uma pessoa como uma Virgínia, que não é necessariamente uma propriedade em maquilhagem, não é uma propriedade em moda, não é uma referência em nada em específico, as pessoas acompanham a Virgínia porque gostam da Virgínia. E o que a Virgínia venda, o que a Virgínia faça, as pessoas têm curiosidade em ver, em comprar, em conhecer. Porque ela é a sua marca. Ela vende-se a ela mesma. E isso tem uma coisa de muito bom, que é uma comunidade. As pessoas estão lá porque a amam. É como uma amizade. Eu vou estar do lado dela. Nem sempre eu vou concordar com o que ela faça, mas ela é minha amiga, eu vou estar do lado dela, ela é minha amiga. Agora, tu não és amiga de uma pessoa que tu não conheces. Tu não és amiga de uma pessoa que tu não sabes nada sobre ela. Quando eu cresci a fazer reacts no YouTube, as pessoas acompanhavam porque queriam ver uma portuguesa, uma europeia a dar opinião sobre o Brasil. Por uma carência, por diversão, por entretenimento, por diferenças culturais, porque se aprende, por curiosidade, por vários fatores. Mas quando eu aparecia eu a ser eu, ninguém tinha curiosidade em mim. Então eu tinha um teto máximo de crescimento. Por saturação do nicho, porque já dei a opinião de tudo, o que eu tinha para dar já não há mais nada a acrescentar, porque nem sempre podes ser 100% sincera com tudo o que dizes, porque tens que ter cuidado para não ser ofensiva de maneira nenhuma com nenhuma das culturas e acabas sempre por desagradar as duas, sem querer, sem querer, mas desagrada-se as duas, é uma coisa fascinante. Muito mais risco de cancelamento, dessas coisas, está-se a falar de coisas sérias, políticas, geográficas e enfim. E eu queria que as pessoas que estavam lá no meu canal que estivessem lá por mim. E não pelo conteúdo. Não para me ver a reagir a. Eu não queria ter que depender do outro, depender do conteúdo do outro. Então eu tinha noção de uma coisa, que é, eu vou mudar o meu formato, eu vou mudar o meu público e eu vou mudar tudo. E o YouTube não vai entender nada, o meu público não vai entender nada e eu também, em vários momentos, eu vou começar a duvidar da minha escolha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para um trabalho convencional. E quando eu voltar para o meu trabalho convencional, quando o dinheiro não for um problema, aí eu vou então ter esse ato de coragem e eu vou mudar tudo. Porque as visualizações vão cair, os likes vão cair, o dinheiro vai cair, tudo vai cair e eu não quero voltar atrás na minha decisão que já está tomada por questões de eu tenho uma casa para pagar, eu tenho que comer. Então, estrategicamente, eu optei por voltar para um trabalho convencional. Assim eu tenho o meu pão garantido na minha mesa, eu tenho um teto sobre mim, eu posso me dar ao luxo de não ter visualização nenhuma, que está tudo bem. Até que o YouTube um dia entenda o meu conteúdo, até que o público certo um dia me encontre, até que haja uma limpeza natural de as pessoas que já estavam no meu canal e que gostam e querem continuar ficam, e as que não querem, não se identificam, que saiam. Dá tempo ao tempo, mas isso vai levar tempo. Vai levar tempo. E as visualizações que dá um conteúdo de entretenimento é diferente de outros tipos de conteúdos. Então há certos números que eu nunca vou atingir, mas que o objetivo também não é esse. Porque de que é que me adiantou ter um público de 170 mil pessoas, mas que não estavam lá por mim, que não queriam saber de mim, que não gostavam de mim, que se um dia uma marca quisesse fazer uma parceria comigo, não tenho credibilidade nenhuma, ninguém acredita em nada do que eu digo, ninguém quer saber do que eu digo, ninguém quer saber da minha opinião para nada porque ninguém está aqui por mim. Então, apesar de a curto prazo me estar a dar dinheiro, me estar a dar uma falsa sensação de muitas pessoas e que gostam de mim e uma falsa sensação de que tenho uma comunidade, na realidade eu não tinha isso. Então, mais vale ter menos visualizações, mas que seja realista, que sejam de pessoas que realmente gostam de mim, que realmente gostam de me acompanhar, que realmente se acreditam naquilo que eu diga, que no dia em que eu for vender algum produto, que se acreditem em mim, que confiem em mim, que saibam que eu estou a dizer a verdade, que tenham noção do valor da minha palavra, que tudo isso é um valor incrível e maravilhoso.
Mas para eu me poder dar ao luxo de ter tudo isso, dinheiro não podia ser um fator, não podia ser uma questão. E eu também tinha consciência que a partir do momento em que eu começasse a ter um trabalho convencional e que eu começasse a fazer esta transição de conteúdo, eu também sabia que para além da transição de conteúdo, eu ia alterar em muito a quantidade de conteúdos publicados. E eu também estava de boas com isso. Depois também tem aqui uma outra questão, que é, eu também tenho consciência que o YouTube tem muito valor, é incrível, é maravilhoso, mas que é muito mais importante estar presente no Instagram e no TikTok e menos no YouTube. O TikTok e o Instagram exigem mais conteúdo diário do que o YouTube. Então, o meu objetivo também era publicar mais nas outras redes sociais e uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, aparecer no YouTube só como um simbolismo, só para ir aparecendo, só para as pessoas terem acesso a um conteúdo mais denso da minha parte, para pessoas que me conhecessem pelo Instagram e pelo TikTok e que quisessem ver um pouco mais de mim, para terem uma plataforma com um pouco mais de mim. Obviamente o YouTube vai ser sempre a minha plataforma principal, a minha rede social principal. Eu não sou do Instagram, eu não sou do TikTok, não me sinto pertencente lá, apesar de gostar cada vez mais de consumir. Ainda não me é natural produzir para lá, mas a verdade é que tem muita coisa que é lá que funciona e não aqui. É muito mais caro para um anunciante anunciar aqui do que lá. YouTube é caro. É mais difícil de produzir, a produção é mais cara, demora mais tempo, leva mais dinheiro, é um conteúdo denso para gravar, para editar, para publicar. No Instagram e no TikTok é tudo mais fácil, é mais rápido, é mais barato. E tudo isto são escolhas. Se eu acho que toda a gente tem que fazer essas escolhas, não. Se eu acho complicado uma pessoa viver só à base de reacts, eu acho. Muita gente faz isso? Sim. A Ismael conseguiu fazer sucesso assim, Beta Boechat, Gianluca, Matando o Mateus a Grito, tem o Brino também, todos eles fazem conteúdo de react e as pessoas acabam por se interessar por eles, pelos comentários deles, pelas opiniões deles, mas foi aquilo que eu vos disse, que é ilegal. É ilegal. Se o criador de conteúdo original quiser derrubar aquele vídeo, ele pode. Ele pode, não tem fair use no Brasil, não tem fair use em Portugal, as pessoas acabam por fazer assim uma boa vizinhança, mas a partir do momento em que tu comentes alguma coisa que tu não queiras, tu podes estar sempre a ser processado, podes estar sempre a ter problemas, podes estar sempre com o coração nas mãos, que agora publicas um vídeo, recebes um processo, recebes um e-mail de uma ameaça de processo, um cancelamento. Dependes sempre de pauta quente, um vídeo que tu falas hoje desta polémica da Virgínia, que vai fazer muitas visualizações, mas é um vídeo que tu publicas hoje e que daqui a um mês não tens visualizações nenhumas nesse vídeo, precisas estar sempre a falar das novidades, tens de estar sempre aqui a publicar, porque os teus vídeos não ganham visualizações sempre, não são atemporais. A pessoa vê hoje, satura o tema e já ninguém vai mais ver esse vídeo. Não é como um vídeo que uma pessoa vê hoje, mas pode ver daqui a um ano e continua com a mesma relevância, com a mesma importância do que no primeiro dia em que foi lançado. E isso é pensar a longo prazo, numa carreira a longo prazo. Eu agora posso estar aqui, se calhar com toda a disponibilidade do mundo, assim como há um tempo atrás tinha a disponibilidade toda de estar aqui diariamente, neste momento tenho disponibilidade para estar aqui uma vez por semana e eu não sei como é que será a minha vida amanhã. As coisas acontecem, a vida é complicada e às vezes eu posso ter que deixar de produzir por um ano. E há vídeos que dá para render e que tu consegues ter um salário sempre. Depende do conteúdo que tu fazes. Tem profissões, tem conteúdos aqui em que tu tens de estar todos os dias. Senão tu não ganhas. Acabou. Tu não podes nem ficar doente, não podes ir de férias. Também tem um risco quando a tua vida vira o conteúdo, que é nem sempre a tua vida vai ser interessante, nem sempre a pessoa vai se identificar com a tua vida, nem sempre a pessoa vai gostar de acompanhar a tua vida. Também tem esse problema, que as pessoas acabam por ir emendando coisas, mas chega um ponto em que não tem mais. Tu mudas de casa, tu tens os filhos, tu casas, tu tens o cãozinho e entretanto a vida vai estagnar, vai estabilizar. E as pessoas deixam de ter interesse porque não têm novidade. Então tu vais fazer o quê? Vais fazer como a Virgínia, que está sempre com polémicas, sempre com coisas para se manter relevante? Todas as coisas têm o ónus e o bónus. Mas eu calculei as minhas coisas e eu achei que assim era a melhor opção para mim, neste momento, com a minha cabeça agora, com a minha mentalidade, com esta minha nova fase de vida. Do nada a luz acabou e voltou. Ao longo de todos estes anos eu acabei por aprender imenso com o YouTube, imenso com as redes sociais. Eu já vi todos os vídeos que existem aí neste YouTube, já vi podcasts, já vi entrevistas, já vi talks e coisas do YouTube, e especialistas e experts no algoritmo, já vi tudo, já comprei cursos, já tive cursos gratuitos, cursos
pago, já investiguei de um tudo, já pesquisei de um tudo. Eu sou apaixonada por esta plataforma, eu adoro isto, mas cada vez olho para isto de uma outra maneira, com uns outros olhos, com mais carinho, mas também com mais tranquilidade no coração. Já não tenho essa vontade de conquistar o mundo e de ir atrás dos números e de não sei. Não, dá para ganhar dinheiro com isto, dá para ganhar muito dinheiro com isto, dá para ganhar algum dinheiro com isto, dá para ser um full-time job, dá para ser um part-time, dá para ser um hobby, dá para ser aquilo que tu quiseres. Depende sempre do tempo que se quer investir, do dinheiro que se quer investir, do que é que estamos dispostos a sacrificar, se vais dar exposição, se vais dar o teu conhecimento, se vais dar o teu tempo loucamente, tudo depende de muita coisa. Obviamente eu não sinto que flopei, obviamente em números está muito menor, mas está tudo dentro da expectativa, está tudo dentro do que era planeado, está tudo dentro daquilo que eu tinha feito, planeado mesmo. E está tudo bem. Eu acho que às vezes mais vale pensar a longo prazo do que a curto prazo. Eu já pensei a curto prazo, também colhi frutos desse curto prazo. Agora tenho uma outra estratégia, um outro plano na minha cabeça. Que eu sinto que a longo prazo vai ser melhor para a minha saúde mental, saúde física e também para a minha carteira. Porque isto continua a ser um plano a nível de dinheiro, não é? Porque hoje em dia não é a minha renda principal que eu não penso no dinheiro que isto pode dar. E estrategicamente, uma marca pessoal dá mais dinheiro do que o que eu estava a fazer antes. Planos de coisas a manter do meu canal antigo agora para este novo formato, que é manter a autenticidade, a sinceridade, a honestidade, que isso afasta muitas marcas, sim, mas também aproxima muito o público e o objetivo principal é comunidade, proximidade, amizade. E não dá para ter isso se tu tens medo de cancelamento, se tens medo de falar, se tens medo de te exprimir, se tens medo de mostrar. Eu nunca tive medo nenhum de mostrar a minha vulnerabilidade e de ser sincera, às vezes até demais, e mesmo correndo o risco de ser muito hipócrita, porque o que eu penso hoje não é o que eu penso amanhã, e é isso. Isso é o que eu vou manter do formato antigo para o novo e para o resto da minha vida. E até ao próximo vídeo.